O Natal foi o nascimento de Cristo. E outra data muito importante para nós é a Páscoa, o momento que Cristo morreu e ressuscitou. E nós cantamos, nós escolhemos os louvores hoje como fosse um culto temático, preparando nós para recordarmos, relembrarmos e vivermos a morte de Cristo. A primeira música que nós cantamos foi Jesus Nazareno. É uma música que fala muito sobre o corpo de Cristo. O Cristo homem sofreu, ele foi pregado, foi ter que levar a cruz, ele sofreu como homem, E o segundo que nós cantamos foi o Há Momentos, um louvor que ele fala muito sobre a declaração, e busca sobre o nosso dia a dia. Há momentos que na vida nós pensamos em olhar para trás, desistir. Mas graças a Jesus Cristo, nós olhamos adiante e conseguimos vencer. Amém. E outro que nós cantamos também foi Deus enviou. É uma alegria, é um louvor para os nossos corações. Que Deus, pela sua graça, infinita graça, enviou o seu Filho para nos salvar. Estrela da Manhã é outro louvor também que fala diretamente sobre esse brilho da estrela da manhã que nos guia, nos orienta, nos ajuda e sempre nós estamos precisando dele, Às vezes, em alguns momentos, de incertezas e tristezas, nós estamos com ele e nós temos essa segurança. Os irmãos sabem que eu não sou pregador. Eu gosto de estudar a palavra e eu fiz uma explanação aqui, conhecido como efeméride pascal. O que seria isso? Efeméride significa uma data importante. Uma data que nós celebramos, aquele momento importante. Usual, a gente usa um pouco essa palavra, efeméride. E efeméride, ele foi colocado, eu tentei abrir aqui, todos os dias da Semana Santa. A partir do momento que Jesus chegou a Jerusalém, e como rei, ele chegou, colocaram os ramos no chão, foi domingo passado, e todos estavam com palmas e cantando bem forte, que Deus enviou o seu filho para estar com eles naquele momento como rei. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho que eu estava lendo, é que Jesus Cristo já sabia que daqui uma semana ele ia morrer na cruz. Vamos tentar olhar um pouco do lado do nosso homem, do nosso lado homem. Aquela velha frase, que às vezes alguém brincando pergunta para a gente, você vai morrer daqui uma semana. E Jesus Cristo já sabia de tudo isso que ia acontecer na vida dele. E ele, como homem, chegou em Jerusalém, foi recebido e passou alguns dias lá, E na segunda-feira, isso foi no domingo que aconteceu com ele. Na segunda-feira, nós conseguimos ver em João 12, 23. Foi o dia que os fariseus começaram a questionar ele. Quem é você que está vindo aqui como rei? Essa felicidade, esse momento, das festas judaicas, você está chegando aqui como rei. E ele se sentiu oprimido, Jesus Cristo pensou assim, o que eu faço agora, Agora até os fariseus estão me questionando. E foi duro aquele momento. Mas Jesus Cristo, ele continuou e não se esmureceu, não caiu, não ficou deprimido. Depois, na quarta-feira, eu li em João 12, 47, Jesus, em um dos termos lá, ele falou, que era para ouvir a palavra e dizer o que ele estava falando, porque aquilo ia se permanecer para sempre. E isso foi muito importante. Teve outro trecho também, aí começou a quinta-feira. Quinta-feira foi um momento também que é conhecido pelo meio
teológico de Tríduo Pascal, os 3 dias da vida de Cristo, que foram muito importantes e relevantes. A quinta-feira foi o início da Páscoa, foi onde começou, né? Nós comemoramos a Quinta-feira Santa como Quinta-feira da Páscoa, onde Jesus Cristo começou a sentir que era o momento que ele ia sofrer na cruz. Ele não se esmoreceu e continuou. E depois veio a sexta-feira, a morte. A morte a gente pode refletir também sobre o homem de Jesus. Que às vezes a gente acha tão bonito, né? Ele veio do céu e andou, carregou, foi crucificado. Mas vamos se atentar pelo lado do homem. A cruz, ela media aproximadamente até 4,2 metros. E tem aquela varão horizontal, né? Que tinha 2 metros. E essa cruz pesava aproximadamente 75 quilos. Jesus Cristo carregou essa cruz, com esse madeiramento, essa madeira maciça e pesada. E uma coisa interessante que eu estava observando, existiam algumas mulheres que estavam ali com ele naquele momento. E elas foram Maria Madalena, né, Joana, Susana, Maria. Essas mulheres participaram da vida de Cristo. E eu estava ficando atento aqui, não foi só naquele momento da crucificação, ou no momento que Cristo estava carregando a cruz. Existem alguns relatos e alguns estudos teológicos que essas mulheres financiavam o ministério de Cristo. Poucas vezes a gente vê ali, né? Olha, tal pessoa ajudou, tal pessoa pagou. Não. As mulheres, em silêncio, ajudaram muito. E foram capazes de conviver com Cristo sobre essa peregrinação toda. E Jesus Cristo dá a impressão que ele abriu um leque. Que as mulheres daquela fase, elas não tinham autoridade, não poderiam falar, elas não tinham voz, né, na corte da fase daquela época. Era um sofrimento, porque qualquer coisinha que elas falassem, elas eram questionadas. Elas eram colocadas de uma maneira assim, para trás. E Jesus Cristo, ele permitiu que essas mulheres participassem da vida dele, até no silêncio. No ministério de Jesus, a gente vê alguns relatos que Maria Madalena, né, foi expulsa dos demônios, 7 demônios dela. Ela se rejuvenesceu e se aproximou de Cristo. Reconheceu que Cristo ou seria na vida dela. E teve outros exemplos de mulheres, mas ao mesmo tempo elas não são declaradas na Bíblia. Elas foram em silêncio, foram até a cruz, participaram quando Cristo estava levando e na crucificação também. A crucificação, a gente às vezes olha assim como um ar um pouco emocional, né? E de acordo com alguns estudos, a mão, os judeus diziam que a mão é da ponta dos dedos até o pulso. Para nós, a mão é só os dedos, né? Aqui de cima. Para eles, o pulso também fazia parte da mão. Quando Cristo foi crucificado, a gente fala prego, né? Mas não foi prego. Foi um tipo de uma lasca de ferro, que na ponta dele era quadrada. Por quê? Se crucificassem Cristo na mão, no nosso padrão linguístico, né, na mão, o corpo ia puxar e ia rasgar, Jesus ia cair. Esse cravo, ele entrou nessa direção e perfurou o pulso. Aí conseguiu segurar a mão dele. Se a gente vê algumas fotos, algumas figuras, a mão de Cristo está assim. Por quê? Forçou tanto que ele ficou nesse formato. E esse prego tinha um detalhe, né? Esse cravo. A ponta dele era quadrada. Por quê? O perigo de escorregar e o corpo dele caiu.
Imagina a atrocidade naquele momento. A gente, como ser humano, começa a notar isso, né? O sofrimento físico de Cristo, como doeu. E ele poderia ali, né? Gente, desisto de vocês. Por exemplo, aconteceu com os discípulos. Os discípulos, quando Cristo foi preso, os discípulos subiram. E cadê o Pedro, né? Grande amigão de Cristo, sempre está na vista, lá do toque, né? Cadê ele? Foi um dos primeiros a subir. E quando Cristo faleceu, morreu, ele teve algumas frases, né, típicas que marcaram muito a morte dele. A entrega dele. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Nesse momento, dá a impressão que realmente Jesus Cristo se desligou da terra. Ele foi aos pés do Pai e o corpo dele ficou aqui. O espírito dele subiu ao Pai e o corpo dele ficou. Foi sepultado e Maria Madalena, no sábado, que é considerado sábado de aleluia, ela comprou os perfumes. Parece que, pelas descrições, não foi tão barato. Não tão fácil. Né? E José da Arimateia também comprou. E parece, alguns escritos dizem que foram 25 quilos de aromas. Imagina como que eles iam pensar que saiu o corpo de Cristo naquele momento. E tá ok. Passou a sexta-feira, chegou no domingo, primeiro dia. Quando eles chegaram no sepulcro, uma das preocupações das mulheres, né, que estavam chegando lá, elas pensaram assim: como que nós vamos fazer para tirar aquela pedra do túmulo? De acordo com as descrições, precisavam de 20 homens para conseguir deslocar aquela pedra para entrar dentro do túmulo. E quando elas chegaram lá, qual foi a surpresa? O corpo de Cristo não estava mais lá. E assim, Maria Madalena, quando ela entrou ali, encontrou assim um jovem de branco sentado ali. E ela olhou e esse anjo disse para ela: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Foi um marco inicial. E ela ficou com medo, né, daquele homem falar essas coisas, abrir a pedra do túmulo, chegar no corpo de Cristo e o corpo de Cristo não está lá. Ela saiu correndo, parece que. E esse anjo disse para ela assim: vai lá e avisa os discípulos. Esse anjo disse. Ela saiu correndo e foi. Quando chegou lá, ela procurou, né? Os discípulos não acreditaram muito, porque eles estavam muito tristes, né? Com essa partida. Jesus Cristo ressuscitou. E com isso, significa que ele venceu a morte. Amém, Jesus. Alguns líderes, eu estava lembrando de alguns líderes religiosos que morreram e estão lá no túmulo. Jesus Cristo ressuscitou. Amém. E quando ele venceu a morte não só terrestre, mas celestial também. Hoje nós podemos crer no amanhã. Amém. Nós podemos ter fé que se a gente falecer, se a gente morrer, nós estaremos com ele. Amém. Quantas vezes a gente fica preocupado, né, com as nossas fraquezas espirituais ou até com as nossas dores físicas, os nossos problemas, e nós temos hoje o motivo de agradecer a Deus e a Jesus Cristo por essa vida, por essa sobrevida que Ele nos deu. E isso é muito importante. E outros detalhes também que foram ocorridos também. Voltando à situação das mulheres, né? Essas mulheres foram excluídas do mundo. Naquela fase, elas não eram recebidas de maneira alguma no ambiente social, político. Quando Jesus Cristo abriu esse leque, né, ele mostrou que elas eram excluídas. E graças ao amor de Deus e ao amor de Jesus Cristo, elas começaram a ser vistas de outra maneira. Amém. Agora nós colocamos esta exclusão nas nossas vidas. Hoje, às vezes, a gente sofre, né? Somos excluídos de alguma maneira.
ficamos tristes porque somos tratados com diferença, às vezes, na sociedade. Isso nos deixa triste, nos deixa comovido. E Jesus Cristo, através das mulheres, ele citou uma frase muito importante, né? Que elas eram excluídas e hoje elas estão dentro da glória de Deus. Olha a mudança. Aleluia. Nós podemos colocar isso na nossa vida. Nós podemos colocar isso de uma maneira muito graciosa, né? Muito grande. Esses dias eu estava brincando com o Mateus, né? Time dele, eu e o meu time. Ele brincou comigo e falou: tá na hora de você mudar de time, né? Dei risada. Opa, calma aí, não é bem assim não. Né? Aí eu levo exemplo para a minha vida, essa brincadeira que eu fiz com ele em relação ao que Cristo fez para a gente. Às vezes eu fico triste e me distancio um pouco de Deus, porque Deus, o Senhor não me realizou o meu sonho. Eu queria isso e o Senhor não fez. Eu me distancio. Estranho, né? De Deus, às vezes eu me distancio, mas do meu time, não. Eu fiz uma reavaliação, uma cobrança isso de mim, né? A gente começa a analisar a escala de valores. Como Deus tem que ser importante na nossa vida, não apenas como time de futebol. E Jesus Cristo mostrou isso para a gente. Que os excluídos serão escolhidos. Amém. E perante Deus, isso tem uma importância muito grande. Isso, tanto com as mulheres, né? Naquela fase, naquela época, naquele momento, e nos dias de hoje. A gente pode refletir isso dentro das nossas vidas e dentro dos nossos cotidianos. É um momento de a Páscoa, a expressão vida nova. Natal, Jesus Cristo nasceu e veio para nós. Agora, na Páscoa, Jesus Cristo subiu e foi aos céus para nós. É um momento muito importante. Amém. E de acordo com o cristianismo, são os dois momentos mais importantes que existem, com bases teólogas, né? Natal, nascimento de Cristo, e custoso, né? Uma criancinha, tem que crescer, ver, e a morte. E a morte a gente deveria se recusar, né? Opa, deixa para lá, Jesus morreu. Mas não, Jesus morreu para nos salvar. Hoje nós podemos ter uma visão, descansar em fé. Esquecer um pouco do posso ou não posso. Às vezes eu começo a entender que a fé parece a lógica digital, né? Do computador 0 ou 1. No nosso sistema digital, que a gente vive na informática hoje, existe o 0 ou o 1, não existe o meio. Nosso sistema de informática, celular, notebook e vários aparelhos não aceitam o 0 sim. E às vezes a gente tem que ser assim. Pensar com a fé. Amém. Eu tenho fé ou não tenho? A partir do momento que você tem fé e acredita em Jesus Cristo, você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. E você pode notar que, às vezes, eu devo ter exemplo na minha vida, né? Que tive problemas de ansiedade, ainda tenho, mas eu procuro me controlar, né? Que a partir do momento que eu me aproximo de Deus, eu começo a sentir que as minhas ansiedades vão diminuindo, vão acabando. E Jesus Cristo, através da sua palavra, tem me mostrado muito isso. A maneira que ele agiu, na maneira que ele conviveu aqui como um homem. Isso é muito importante para nós. Espero que essa reflexão Amém. ajude ou ensine ou você observar um pouco melhor a fé na sua vida. Aleluia. Ok? Amém. Eu agradeço pela participação e Deus abençoe a vida de cada um. Amém.